Bora lá resolver juntos essa questão das ciências médicas 2022/2. A gente começa pela perigrafia e a gente tem ali, olha, um texto do Ricardo Gontijo, né? E é um texto que se chama Prisioneiro do Círculo. Muito provavelmente um texto mais literário, né? Vamos lá então pra gente ler juntos. Separação. Doía fundo o fim de uma convivência com seus enganos, suas esperanças. Todo mundo, e talvez eu mesmo, me exigia um motivo palpável, concreto, lógico, exato, real, insofismável para o desenlace. Não havia esse motivo simplesmente porque os desencontros não se fizeram de repente. Nada se fazia de repente. A ruína era sempre um processo de lenta, mas inexorável decomposição. Começa por um filete muitas vezes imperceptível que ia minando as fundações. Depois vinha o mofo, a ferrugem, o hábito destruidor. Em seguida, as primeiras estrias rompendo fendas subterrâneas, a mentira carcomendo corações. Daí por diante, já não se impediria que despertássemos assustados com o estrondo, assistindo o edifício tombar de vez. As causas dessa erosão haveriam de ser profundas. Lá embaixo no poço, charco interior onde fermentam segredos e heranças, somente desvendáveis através de dolorosa e lenta escavação. Em terreno assim propício, padece a condição humana dos abalos das cercanias, dificuldades financeiras, repressão política, exigências profissionais, tráfico de preconceitos. Mesmo abaladas, sobreviveriam as relações enquanto amor e tesão, cujos indícios desapareceram em meio aos escombros. O peso da culpa sempre dividido a dois, quando assentada a poeira. Ambos deixaram de desabar a construção, se é que algum dia ela chegou a abrigar em segurança a recíproca indulgência. Não quero servir à hipocrisia burguesa. Não quero manter uma relação fachada, mentirosa. É muito mais justo e decente assumir a dor da separação. Então vamos lá, um texto bem profundo, né, gente, sobre separação e as motivações das separações que geralmente estão atreladas ali àqueles desgastes cotidianos, né? Então vamos lá. O texto é excerto de um romance biográfico escrito no período da ditadura militar no Brasil. Verifica-se por esse fragmento que esse gênero literário difere de outros dois textos anteriores por... Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, gente, é o seguinte. A gente está sem acesso, né? Sem acesso ao contexto dos textos anteriores. E aí a gente vai conferir quais são esses outros dois textos e outros dois gêneros, tá? O texto anterior, de número 1, a gente tem ali, ó, o coração é uma bomba hidráulica aborrecida, não ama coisa alguma. E a gente tem na perigrafia ali, Ricardo Araújo, Folha de São Paulo. Aqui, nesse caso, a gente tem, gente, uma crônica jornalista, porque ela foi trabalhada no cotidiano das pessoas, da ideia da temática, da razão versus sentimento, em um veículo jornalístico que é a Folha, tá? Então, se a gente ler com calma, a gente vai ler que trata-se de uma reflexão que o Ricardo Araújo faz enquanto autor em relação à ideia da razão versus o sentimento. E o texto de número 2, os amigos se encontram e um deles diz, você está com uma cara horrível, está doente? Aqui, gente, a gente tem uma anedota, né? Cujo objetivo principal é a promoção do riso. É uma narrativa mais curta, com tom humorístico, que vai tratar ali como foco principal a polissemia da palavra saco. Dito isso, então, quando a gente olha para esse romance, né, por qual motivo esse texto não pode ser considerado nem uma crônica e nem uma anedota? Quando a gente olha para esse texto em si, né, não um romance, mas para esse texto. Por que ele não é nem crônica nem anedota? É o que a questão quer saber da gente. Então, vamos lá. A letra A, então, tá assim pra gente, olha. Recorrer com profusão ao uso do discurso direto com o objetivo de realçar a dramaticidade. Galera, a letra A é uma letra que vai gerar uma certa dificuldade, porque, de fato, temos aqui o realce da dramaticidade, né? Só que aqui, a gente não pode dizer que, após conversar por várias linhas com o leitor, o narrador-personagem cede a voz de si pro interlocutor da trama, de modo a realçar esse recurso dramático feito, né? Então, eu tenho uma ideia aqui, que é uma ideia de uma certa identificação. Então, aqui, de fato, nesse texto, a gente tem essa recorrência ao discurso direto, né? Que é o discurso quê? De um certo diálogo. E isso é feito lá no final, tá? Isso é feito com a fala. Não quero servir à hipocrisia burguesa, tá? Só que aqui, gente, o discurso direto sendo utilizado somente uma vez, que é ali ao final, eu não posso dizer que há uma recorrência com profusão, ou seja,
com profundidade, com intensidade, tá? Se recorre ao discurso direto somente uma vez, que é o final ali, ok? Letra B. Reunir detalhes a respeito do contexto histórico e da caracterização dos personagens. Galera, contexto histórico e caracterização. Isso só acontece, por exemplo, em um conto, que é o caso aqui. Aqui a gente tem um trator de interpretação indevida, porque o narrador caracteriza mais a relação das pessoas envolvidas do que, de fato, o contexto histórico e a caracterização, né? E o contexto histórico, que é a repressão política, não é explorado de forma profunda no texto, tá? E não é o que diferencia esse texto de uma crônica ou então de uma anedota. Letra C. Aprofundar a temática intimista e recorrer a um discurso metafórico mais elaborado. E aqui a gente tem um gabarito, né? Nesse conto, o narrador, ele é integrante desse romance, né, biográfico, e aqui, gente, a ideia é ele contar de forma conotativa esses acontecimentos, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar do desgaste da relação amorosa, ele vai falar do desgaste de um prédio, de um edifício. Ele cria essas metáforas, que, muitas vezes, numa crônica argumentativa, cujo foco é mais objetivo, ou numa anedota, não são tão construídos assim. E a letra D. Propor um inciso diálogo com o leitor na valorização recorrente da metalinguagem. Aqui também a gente tem um trator de interpretação indevida, porque existe um diálogo com o leitor, só que ele, gente, ele é um diálogo mais pontual, né? E além disso, não se vê metalinguagem, ou seja, a linguagem falando sobre a linguagem. Porque aqui, basicamente, a gente tem um texto que fala sobre a separação, e não uma separação falando sobre uma separação, tudo bem? A gente tem o uso de metáforas. E aqui, a gente também não tem nesse texto o uso da linguagem para falar sobre a própria linguagem, então a metalinguagem não tá claro, tá? Gabarito, então, a letra C, e essa questão é uma questão bem complicada, né? Uma questão difícil. Espero que vocês tenham entendido a resolução. Um beijo e até a nossa próxima questão juntos. Tchau, tchau!